Propósito, preparo, persistência e progresso. Esses são os 4 pilares da minha vida. Meu nome é Aldo Ramalho Cortez, sou atleta de fisiculturismo e CEO do maior e-commerce de suplementos do Nordeste, a 4Pump Suplementos. Vem comigo, vem dar o pump. De vagabundo a diretor de marketing de um dos maiores e-commerces de suplementação do Nordeste e um dos maiores braços educacionais em suplementos e qualidade de vida. Me chamo Vitor, tenho 23 anos, sou natalense, potiguar, e nesse podcast você vai aprender um pouquinho a como ser 4Pumper. Bora dar o pump. Não somos uma loja de suplementos, somos o que elas deveriam ser. A 4Pump Suplementos não é só uma loja, é educação. Nosso objetivo é educar você em tudo que você precisa saber na sua vida fitness, para você nunca mais ser enganado e ter apenas o que é necessário para você na área de suplementação e aprender a ter qualidade de vida. O cardio que você faz na sua academia acabou de ganhar um mais novo conteúdo. O Pumpcast é o podcast da 4Pump para você acompanhar de perto as rotinas de um atleta, Aldo, nosso CEO, e as rotinas de um diretor de marketing que acompanha e convive com esse atleta, a evolução das pessoas que estão perto desse atleta. Para quê? Para você implementar na sua vida novos hábitos, para ganhar qualidade de vida, saúde e, querendo ou não, autoestima. Porque você vai ter um desenho mais estético com o conteúdo que a gente vai passar aqui. Agora roda a vinheta e bora dar o pump. Isso é um marco para você que está nos assistindo. É a primeira vez que um 4Frango e um 4Pumper se encontram e shake the hands. Que em inglês é... Não, na verdade é o aperto da 4Pump, né? Isso, é assim. Isso. Quem viu os stories... Quem viu os stories sabe que apertei. Isso, mas isso é um aperto de 4Frangos. Eu tenho que apertar assim e você tem que apertar com a mão inteira. Isso, porque, enfim, Isso. tem uma pequena discrepância de tamanho entre mim e Vitor. É, meu bíceps é maior. Por curiosidade, pessoal, o meu antebraço é do tamanho do bíceps de Vitor. Então daí já tem uma pequena diferença. Isso é mentira, você não tem nem como provar isso em câmeras. Próximo podcast eu trago uma fita métrica. Escapa agora. Beleza. Deixando de enrolação. Isto. Isso. Aqui vai ficar mais fácil para os 4Pumpers pegarem essas onomatopeias. Isso. Agora que vocês estão vendo um pouco mais dos stories, agora quem tem a Luísa, né? A nossa consultora de marketing, vocês vão ver ainda mais um pouco das onomatopeias que criamos e vão poder entender o que são elas. Isto. Porque as pessoas ainda não sabem o que é isso, Winston Churchill. Winston? Churchill? Isto. Elas não sabem, mas saberão logo. Eu queria ir lá pra onde tudo começou, cara. Por que eu tô te falando isso? Eu tenho certeza que é desejo de quem tá ouvindo a gente agora e assistindo a gente saber de onde vem essa marca linda e maravilhosa que vai dominar o mundo, criando um movimento onde trilhões de pessoas ao mesmo tempo buscam saúde e qualidade de vida. E essas pessoas têm um nome. Isto. Elas são os 4Pumpers. Exato. Então, é muito legal essa história porque a história da 4Pump, ela tá ligada à minha história. Porque eu fui, desde cedo, um pequeno empreendedor, né? Isso. Eu comecei a 4Pump sozinho, ainda com os meus 14 para 15 anos. E ela, assim, uma história muito legal porque é a história de quando eu comecei a treinar. Inclusive, tá um merda, hein? Faz o quê? 8, 9 anos que tá empreendendo, não tá rico ainda. Cara, pelo menos a gente tá entrando na estatística, né? Vocês vão ver que a 4Pump quebrou algumas vezes. Isso. Então ela já entrou pra estatística que ela não vai quebrar mais. Isso. Daqui pra frente é só um foguete sem ré. Exatamente. Então a merda da 4Pump eu já fiz, agora é só pra frente. Eu também já fiz minha merda na 4Pump. É, exatamente. Vocês vão entender tudo. Exatamente. Começou quando eu tinha de 14 para 15 anos, quando eu comecei a treinar. E por curiosidade, minha mãe não deixava eu treinar. Eu fiquei enchendo o saco dela para ela permitir, porque segundo ela não ia crescer. Rapaz, tu acredita que eu tive um personal trainer fake, porque ele nunca teve o diploma dele? Ficava enrolando, cara, dizendo que era. Lá atrás eu fiquei treinando na minha academia também, tive que fingir para os meus pais que eu não treinava, porque eles acreditavam que quando você treinava quando era mais novo, você atrofiava, tá ligado? Deixava de crescer. Tinha essa concepção nos passados. Graças a Deus, com os estudos, não é mais assim. Isso. Então,
eu busquei informação, fiz um exame de epífises ósseas, que é tipo assim, o seu osso tem um espaçozinho para crescer. Se você completou esse espaço, teoricamente você não cresce mais muito. Aí eu mostrei esse exame pra minha mãe, agora você pode treinar, né, porque você não vai crescer muito mais. Eu, graças a Deus, agora eu vou deixar de ser franco. Porque naquela época eu pesava 50 quilos com a minha altura, basicamente. Então, você, pai, você, mãe, deixe seu filho, filha, treinar. o mais cedo possível. Isso, porque não vai ter malefícios, só benefícios, como este rapaz esbelto que você está vendo falando com você, chamado Vitor. Trocaram aí os nomes. Isso. Mas, pronto, eu comecei a treinar. E como é que a ForPump entra nesse assunto? Eu sempre busquei informação em tudo que eu fiz. Então, se eu comecei a treinar, eu queria ter resultados rápidos. E eu vi que a suplementação poderia me dar esses resultados rápidos. Então, eu vi que logo eu precisava suplementar. Whey, creatina, pré-treino, etc. Naquela época, BCA. BCA, que era muito famoso. Naquela época, a BCA funcionava. Isso. Até descobrir que não funcionava. Isso. E eu vi que os suplementos precisavam me ajudar. E, ao mesmo tempo, eu vi uma oportunidade nisso. Porque naquela época, trabalhar com suplementos importados era o auge. Você conseguia ter um lucro absurdo. Queria ter pegado essa época. Isso. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época, hoje a gente já estaria, né, aos milionários. Só que não tinha. E faz parte, amadurecemos. E eu lucrava muito naquela época com os suplementos importados. E eu sempre tive uma vertente e uma ideia, uma concepção, que desde aquela época continua, no início da ForPump até hoje. Eu só vou vender na ForPump os suplementos que eu acredito que funcionam e que eu usaria pra mim. E que, cara, se você parar pra pensar, hoje é assim, e eu acabei absorvendo por osmose, e Aldo nunca me disse isso, mas se você parar pra pensar, não faz sentido você vender algo que você não acredita, né? Lógico, se você vai vender algo que você não acredita, você tá primeiro se enganando, depois enganando outra pessoa, né? Isso. Então não faz o menor sentido, visto que empreender nada mais é do que ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais pessoas te ajudam. É uma troca. Eu estou lhe dando um suplemento, você está me dando dinheiro. É uma troca. Isso. Se algo nessa troca está errado, eu não estou conseguindo te beneficiar ou te enganando, isso não vai para frente. Mas, enfim. Tinha 14, 15 anos. Como é que eu tirei dinheiro para comprar esse suplemento? Eu fiz o que o bom empresário faria. Larguei meus vícios e investi tudo na suplementação. Quais eram meus vícios? Isso, eu ia perguntar agora. Eu era um nerdzão. Gostava de videogames. Era? Ainda sou, mas eu não tenho tempo mais para videogames. Verdade. Inclusive, para quem quiser saber, a gente tá trabalhando desde as 7h30 da noite. Da manhã, né? Daí vocês já tiram o delay mental, né, que acontece nesses horários. E, inclusive se acostumem, porque os podcasts vão ser gravados à noite, enquanto a gente já tem trabalhado 14 horas. Isso. A gente, pra quem tá ouvindo a gente saber, a gente começa a trabalhar mais ou menos de 7h30, 8 horas da noite, e agora são 8 horas da manhã, desculpa. Errei de novo. E agora são 8 horas da noite. Ou seja, pelo menos aí 12 horas de trabalho. Mas tá só começando o podcast. Isso, fora isso. Tirando também tem a acorda 5h30 para ir treinar, né? Pequeno detalhe. Então, eu sempre ganhei um videogame por ano no meu aniversário. Então, tinha na época um PlayStation 3, um Nintendo Wii, um Nintendo DS. Tinha vários joguinhos. E tava naquela fase de tipo, cara, ser nerd não tá me dando muita vantagem, não. Excluído da sala, as mulheres não queriam nada comigo. Vixe, era o excluidão. Excluidão. Aqui em Natal é aquele lá, né? O pombão. Pombo. Aquele pombalesa clássico que tem em toda a sala. É, eu já fui assim também. Inclusive era um dos mais pombão do colégio. Percebe-se. Era o pombão do colégio. Prazer. A gente se conheceu nessa época também, galera. É, a gente chega lá. Aí eu peguei todos esses videogames e falei, caralho, a academia tá mudando minha vida. Tô vendo a oportunidade de ganhar dinheiro, melhorar meu físico. Peguei tudo, vendi tudo, comprei tudo suplemento. E assim, criei a ForPump. Bicho é brabo. E tipo, como eram 4 joguinhos. Os 4 consoles. Fora os jogos. Quais eram? Era um Nintendo Wii, um Nintendo DS, um PlayStation 3 e tem outra coisa. Um PSP? Um PSP, eu acho. É um outro joguinho aí. Tem um jogo que era Nintendo 64, eu acho. Não. Super Nintendo. Super Nintendo. Eu tinha, mas esse eu não consegui vender, porque é muito apego emocional, ainda tá lá em casa. Cara, você ainda tem até hoje? Tem até hoje. Jogava muito Super Mario. Por que você guardou?
Mas porque fazia parte da minha infância, então... Um registro. Um registro. E eu sempre gostei de jogar Mario. Mario Kart? Mario Kart? Por que a gente acabou de falar Mario Kart do nada, espontaneamente assim? Porque... Temos Mario Kart aqui do nosso lado. Isso, o produtor da gente se chama Mario Kart. Kart, exatamente. Continuando. Peguei todos esses jogos, vendi, comecei a For Pump e demorou um pouco até criar esse nome For Pump. Mas... Você chamava como antes? Não sabia dessa. For Pump. Não, mas começou sem nome, né? Começou Beleza. sem nome, claramente. Tranquilo. Vendendo pros amigos e tal. Depois eu montei um Instagramzinho, montei a For Pump. Pedi pro meu irmão que na época estava começando na faculdade de design, fazer uma artezinha, fez uma arte que não tem nada a ver com essa arte, pessoal. Pelo amor de Deus. Depois eu posto no stories da For Pump Isso é legal. como era a arte antiga. Então, Era beleza. verde, podre, horrível. Mas funcionava. E deixa eu te perguntar, de onde é que saiu o insight do nome For Pump? Eu sei que tem os 4 P's, a gente pode falar pra galera depois, Uhum. mas o nome For Pump. Como eu via muita coisa da gringa, Uhum. eu sempre quis trazer alguma coisa do inglês. E eu sempre gostei do termo pump. Porque, tipo, pra quem não sabe, pump é o inchaço muscular. Então você tá treinando, tem aquela sensação de músculo inchado. Caralho, tô me sentindo grande. É Uhum. o pump. E o 4 tem a alegoria do for, para o pump. Então, caralho, legal a junção, né? Eu matutei isso durante alguns dias. E também o Renan da For Pump Club me ajudou um pouquinho. E vocês vão perceber que o nome da empresa, do movimento, se chama For Pump. O nome das pessoas que seguem a gente junto em busca de qualidade de vida se For chama Pumpers. For Pumpers. O podcast é o Pumpcast. É o Pumpcast. O evento que a gente fez para os parceiros da For Pump se chama Pump Day. E o evento que a gente fez em homenagem aos For Pumpers se chama For Pumpers Day. Então, E os pré-treinos vão ser Black Pump, Storm Pump. isso. Ou seja, resumindo... A gente gosta do Pump. Nomenclatura não é nosso forte. Não é o forte do nosso marketing. A criatividade no nosso marketing não condiz com a criatividade de criarmos nomes para nossos Isso. eventos. Exato. E isso foi com 14, 15 anos. E isso percorreu até os 18. Eu fui ganhando clientes, vendendo. E como naquela época não tinha muita gente vendendo suplementos importados, foi mais do boca a boca. Ah, aquele boyzinho vende suplemento importado e tal. E como eu tive uma evolução do meu físico muito grande durante os 14, meus 18 anos, eu ganhei em torno de quase 30 quilos. Natural. Natural. Quase 30 quilos em 4 anos. 30 quilos em 4. É peso pra caralho. Não, é pra quem era muito magro, né? Então começou a chamar atenção na escola. Então, olha só, é um ponto legal aqui já. Você treinou durante 4 anos para ganhar 30 quilos. Natural. Isso. Perfeito. Hoje a gente vê... Já chegou até a gente, cliente, perguntando sobre tomar bomba com 3, 4, 5 meses de treino. O que você diria para essas pessoas? O mesmo que eu digo que acontece em loja. Às vezes eu fico um pouco puto, mas eu me controlo, porque eu sei que isso é desinformação. Isso. E a pessoa tem que entender que o hormônio vai acelerar seus resultados, vai, mas você tem que ter uma base. Não adianta você querer, comecei a treinar, vou começar a usar. Não, cara, tá errado. Você tem que construir uma base sólida. Se eu conseguir, em 4 anos, ganhar 30 quilos, se eu usasse hormônio no meu primeiro 3, 4 meses, eu ia ganhar 10 quilos em 3, 4 meses, ia. Mas depois, eu ia ficar estagnado. Isso. Além de você ter um limite, você ia ter uma penca de colateral, né? Ia ter muito colateral, porque o meu corpo não estava suscetível a isso. A sua célula muscular, ela tem algo chamado receptor androgênico. Quanto mais músculo você tem, mais receptor androgênico você tem. Que basicamente é o receptor que a testosterona se liga. Se eu tenho muito receptor e eu coloco uma quantidade condizente de testosterona para esse receptor, todos eles se encaixam, vai sobrar até receptor. Se eu tenho pouco receptor, ou seja, pouco músculo para muita testosterona, vão se encaixar e vai sobrar testosterona. E essa testosterona vai para onde? Para vários cantos do seu corpo, gerando muito colateral. E esse é o principal erro de pessoas que estão iniciando. Querem resultados rápidos, querem um caminho mais fácil, querem utilizar e acabam tendo muito colateral porque não estão preparados para isso. E se você não quer ser atleta, que é só ter um físico estético, não vejo necessidade. Tanto que eu só fui usar pela primeira vez quando eu fui competir. Disciplina resolve, basicamente. Com certeza. Perfeito. Segue na tua aí. Então, Vitor, 18 anos. uma coisa muito legal.
já com esses 18 anos, a gente já tá se conhecendo, já éramos amigos. Tava se conhecendo, é brincadeira, hein? Fazia 3 anos que me conhecia. É porque às vezes eu me pergunto. Nossa, ele se perde muito. Eu entrei em abril de 2021, né, na Forpump. Aí ele falou, não, em 2020, quando o Vitor entrou. Eu, o quê? Pequeno delay mental. Isso. Mas a gente se conheceu já com os nossos 15, 18 anos, na farra. Quando você tinha 15 anos, eu conheci você lá no Porto Brasil. Naquela época você já vendia suplemento? Eu lembro que você era um pouco rasgado já. Mas você já vendia ali? Já vendia suplementos. Sério? Já. Caraca, maluco, você já era empreendedor? É porque, pessoal, eu sou muito retardado, né? Eu comecei muito tarde nessa vida. Eu fui aprender o que era dinheiro outro dia e comecei a empreender com 20 anos de idade. Tenho 23 hoje. Diferente desse rapaz aqui. E comecei com uns 14. Isso. E na época que a gente se conheceu, eu também só queria saber de tomar... Caramba, inclusive, se você sabia, Forpumper, que foi com Aldo que eu dei a minha primeira cana. Uau! Isso, tu passou mal, ficou vomitando. Isso, meu Deus do céu. No Porto Brasil, ainda tive que dizer pros meus pais que eu não bebi nada, tá tudo tranquilo. Era Desculpem, pai de Vitor, não foi minha culpa. Isso. A escolha foi minha, né? Verdade. Foi uma loucura. Enfim, a gente se conheceu no espaço de farra, de bebida e tal. E assim, mesmo com 15, 16 anos, eu já era disciplinado o suficiente para entender que durante a semana eu fazia minha dieta e final de semana, como qualquer jovem, eu queria ir pra festa, ia ter network, até beber. Comecei a beber muito cedo, comecei a beber com 14, 15 anos. Você já tinha essa mentalidade de network naquela época? Não. Porque se tivesse, eu ia falar, porra. O meu network era só o suficiente para conseguir vender meus suplementos. Porque eu queria ter mais suplementos para mim. Você fazia o network para questão de clientes. Isso, exatamente. Perfeito. De academia, etc. E desde lá, como o Vitor bem disse, eu tinha um corpo rasgadinho. Como a minha genética de um ectomorfo, uma pessoa muito magra, desde aquela época eu consegui construir um pouquinho de músculo e ficar trincadinho, né? Um shape de praia, literalmente. E era legal, pô. Era legal não, né? Na época era estranho. Não tinha muita gente assim. Isso, eu olhava pra aula, tinha uns 4, 5 malucos assim lá no SEI, na escola que a gente estudou, e eu olhava pra aula assim, aula no recreio, aula com a marmitona dele. Isso, estranho. Todo mundo comendo coxinha, bebendo água de coco, algo com a marmitona lá, frango e batata doce, época do frango e da batata doce. Inclusive, sofri um pouco de bullying, né, com os professores, senhora. Porque Imagina. a galera olhava pra mim, tipo, Quem é esse tá estranho? passando fome em casa? Porque eu chegava, juro, eu chegava na escola com aquelas bolsas térmicas, eu levava 6 marmitas. 6? Mas por quê? Porque não tinha dia que a gente estudava de tarde, o dia todo. Sim, aí nesses dias... Nesses dias eram 6 marmitas. Comida pra caralho. Eu julgaria. Se eu tivesse visto na minha frente, eu julgaria. Era uma bolsa do material, uma bolsa das marmitas e do lado um galãozinho de 2 litros de água. Então tinha professor que chamava de caminhão-pipa. E assim ia indo, né? Eu boto fé. Mas assim, quando a galera começou a ver resultado, não, caralho, Aldo, qual é o segredo? Tá usando o quê? Daqui, rapaz. Dietinha. Disciplina, né, cara? E isso é o ciclo natural das coisas, não de testosterona. É o ciclo natural, né? É o ciclo natural das coisas. Primeiro tu é a piada, depois que você passa a ter resultados, você vira o exemplo. Verdade. E aí não tem como tirar a piada mais, porque seu Você braço teve mostra sua disciplina. Tá ligado? Não, com certeza. Isso é muito legal do esporte do fisiculturismo, porque o fisiculturismo é o único esporte que você carrega o esporte no corpo. Se você olhar para um cara que joga futebol, você não diz que ele joga futebol. Você olha para um cara que joga rugby, você não diz que ele joga rugby. Agora, um atleta de fisiculturismo, você olha para ele, caralho, maluco é bravo. Chamando a responsa. Ele carrega no corpo o esporte dele. Isso é fantástico. Cara, vamos lá. Você tava na escola, era zoado pela disciplina que você tinha, as coisas começaram a dar certo, você começou a ter resultado, isso dos 15 aos 17 anos no ensino médio. Isso. E depois? O que aconteceu quando o Aldo terminou o ensino médio? Cara, isso é uma história um pouco triste até. E antes de você falar isso, o que aconteceu com a Forpump nesse ensino médio? Ela continua existindo? Continua existindo. Tá. Eu sempre consegui conciliar
no caso, ensino fundamental, ensino médio, com a Forpamp. Claro que, tipo, eu não tinha uma mentalidade de empreendedor. Uhum. A gente já fez até uma brincadeira, eu pensei, né? A Forpamp era como uma vaquinha, né? Desde aquela época eu ia só tirando o leitinho da vaca. Entendi. Só tirando. Claro, a vaca engordava, deixava ela engordar. Uhum. Mas era só tirando a tetinha até que... Você tirava a tetinha ou tirava o leite, pô? Tirava o leite. Só na tetinha da vaca e tirava o leite. Isso, Né? Leitinho proteico, né? É pouco carbo na cabeça do meu sócio, tadinho. Aí até que chegou num ponto que todo mundo passa pelo baque, né? Do ensino médio, fazer Enem, etc. E eu sempre tive e tenho como objetivo pra minha vida fazer medicina. É mesmo? Sim. E assim, eu sempre soube que era um objetivo muito difícil. E assim, sendo bem sincero, eu só comecei a estudar para Enem faltando 6 meses para Enem. Bota fé. Eu fiz parecido. Eu era vagabundo com força. Só que apesar de eu ser vagabundo, eu dificilmente ficava em recuperação, eu tirava uma nota boa. Porque querendo ou não, quando eu prestava atenção na aula, eu aprendi. Mas enfim, comecei a estudar mesmo, faltando 6 meses. E eu falei, caralho, vou estudar aqui, vou dar o gás. Vou dar o pump. Aí consegui uma nota legal, né? Nem questão de número. Consegui entre 136 e 138 questões. Um número alto de questões acertadas. Porém, teve uma coisa que me fudeu. O TRI. Que basicamente, para quem não sabe, é um sistema de ranqueamento de questões. Basicamente eu acertei todas as difíceis, a maioria das médias e errei algumas fáceis. E isso faz... Isso come tua nota de um jeito, velho. Exatamente. E apesar de estar acertado muitas questões, sei lá, 80% no Enem, minha nota ficou lá embaixo. Eu passei por um problema parecido, sabia? Porque O seu Enem? eu sou parecido com tu. Tipo, pra quem não sabe, eu tenho déficit de atenção gravíssimo. Eu não tenho, mas Vitor me passou. Isso, a convivência. Eu tenho, além de ter déficit de atenção, eu tenho hiperatividade. E aí, nunca fui de prestar atenção em aula também. O pouco que eu escutava, eu aprendia e isso era o suficiente pra mim, pra eu passar, tá ligado? Sim. Na recuperação e tal. Mas eu acertei muitas questões fáceis. E isso catapultou minha nota. Eu, na época, eu também queria medicina, mais por influência dos meus pais. Não que eles obrigassem que eu fizesse medicina, mas porque eles eram médicos e eu via neles um exemplo, né, a se seguir. E eu tentei medicina na época também, não passei. Por pouco, inclusive. Eu também não passei por pouco. Se eu não me engano, minha nota final ficou... Eu não lembro. 790, quase 800. Fiquei na lista de espera, mas acabou que não. Até porque minha redação foi bem alta, foi 960. A minha foi de 180. A redação eu lembro. A nota geral eu não lembro, cara. Mas 740, um negócio desse. Mas o que me pegou foi que eu acertei muita questão e não passei. Isso pegou meu coração. Bota fé. E até hoje, minha opinião é que o Enem não mede conhecimento de ninguém. Porque, enfim, eu acertei as questões difíceis, acabei errando as fáceis, porque, enfim. Quer parar pra ver se mede ou não? É só você ver o que é ensinado para as pessoas. O cidadão não sabe ser cidadão, não é ensinado oratória, não é ensinado nada sobre educação financeira, inteligência emocional, nem se fala. Nenhum tipo de inteligência, né? Não desenvolve. É muito básico, é um conhecimento geral, mas... Vamos seguir, vai. Vamos seguir para não entrar muito a fundo. Então, o que aconteceu? Continuei com o Forpamp, só que eu ainda queria fazer medicina. Então, o que é que eu fiz? Cara, inclusive, eu queria ter colocado a minha segunda opção para nutrição, para cursar nutrição enquanto eu fazia cursinho. Minha mãe não deixou. Por quê? Porque ela disse que eu teria que me dedicar 100% ao cursinho para passar medicina. Tia Cíntia Você vacilou um pouquinho. Porque se eu tivesse feito nutrição, pelo menos um período, eu teria me encantado mais pela área de nutrição e já teria formado há muito tempo. Na época que nutricionista não ganhava dinheiro. E seria um dos pioneiros, mas, enfim, o destino foi outro. Fiz só cursinho durante um ano, por incrível que pareça. Tirei uma nota menor, mas acabei passando no NP em segundo, terceiro lugar. E fiz um acordo com meu pai. Eu passei no NP, não quero fazer outro ano de cursinho, porque é muito maçante. Até porque naquela época não existia a mentoria, para poder me auxiliar nisso. Se tivesse, com certeza, o resultado seria outro. Pessoal da AM, Pedro, Isso, Mama. Tamo junto, hein? O resultado com certeza seria outro. E acabei indo para o UNP. E fiz o seguinte acordo com meu pai. Parte da mensalidade eu pagava com o dinheiro da Forpamp, que graças a Deus já estava um dinheiro bom, suficiente para pagar uma mensalidade próxima de R$8.000 na época. Ele pagava uma outra parte. Pois bem, consegui... Foi assim que você conciliou, então,
os estudos com a Forpump. Isso. Né? Só que... Você não abandonava a Forpump nem a pau, né, bicho? Não. Porque, querendo ou não, dava uma chama de, cara, de vontade de ajudar as pessoas em relação à suplementação, que desde aquela época era muito desinformado. Sim. A galera não sabia o que era uma creatina, uma betalanina, etc. Arginina. Até hoje não sabe. Até hoje não sabe. Muita Graças a gente. Deus hoje está bem melhor. Mas o que aconteceu? Um cara que faz medicina, ele estuda, eu estudava no mínimo 12, 14 horas por dia. O que eu trabalho hoje, eu estudava. Me dediquei muito aos estudos. Também consegui me destacar na faculdade, etc. Mas chegou num ponto em que eu tive uma reviravolta na minha vida, em que meu pai não conseguia mais me auxiliar. Eu tirei muito leitinho da vaca, a vaca ficou capenga. A vaca Forpump. A vaca Forpump, né? A vaca preta e amarela. Perfeito. Ela ficou capenga. Até que teve essa reviravolta lá em casa e tal. O meu relacionamento também na época não ficou muito bom. Relacionamento amoroso. Isso, a minha namorada na época. Aí tudo se juntou e deu ruim, deu merda. A Forpump, Como assim? A Forpump quebrou, a situação financeira lá em casa não tava legal. E eu acabei entrando num processo depressivo. E fez com que eu ficasse em casa durante muitos e muitos meses. A namorada foi embora também nessa época? Foi. Tudo foi embora. Fiquei sozinho, com situação lá em casa complicada. Até que o que me fez sair desse quadro? Foi minha paixão pelo esporte. A única coisa que me impediu de não fazer alguma coisa foi que, tipo, eu sabia e sempre soube que eu tinha genética pro esporte. Eu pensei, caralho, eu não vou desperdiçar aqui minha genética sem nunca ter testado subir num palco. E assim, não só genética, Dedicação. mas você tinha mentalidade. Exatamente. Isso é que ano? Que você deu essa, que você passou por esse perrengue e deu essa reviravolta, velho. Eu tinha 19 anos. Isso foi em 2018. 2018. Ralado, hein? Ralado. Aí saí dessa situação quando resolvi competir. Então me preparei ainda natural. Na época... Você se preparou natural em 2018? Isso. Puta. Sofri pra caralho, inclusive. Eu imagino. Fiz muito processo de hidratação errado, até porque eu pensava que naquela época eu sabia das coisas, mas não sabia. Então sofri muito além do que é necessário. Apesar de ter sofrido bastante. E querendo ou não, são 5 anos de lá pra cá, né? Havia ainda assim muita desinformação. Com certeza. Mais do que há hoje, que tem muito. Acabei pegando o 3º lugar na competição, ainda natural. Só que... Você é muito... Bate aqui, vai. Tem que respeitar, velho. Fala de novo aí pra galera entender. Você fez o quê? Competi natural e fiquei em 3º lugar. Apenas? Isso. Quando você fala natural, é assim, T3, T4? Sem nada. Nada? Nada. Puta que pariu. Inclusive eu lembro da minha dieta que era uma bosta, eu só comia frango e brócolis. Tem uma foto, pessoal... Eu tomando vinho? Não. Você no processo no pré-contest, assim. Caralho, inclusive. Uma semana ou 2 antes, né? Todo desidratado, parecendo fuga das galinhas. Exatamente. Total. E sabe o que eu lembrei? Você que tá no YouTube agora, era tipo assim, ó. Aqui, fundão. Você assim, imagina Vitor com um pouquinho menos de gordura na cara? Pronto, igualzinho. E uma coisa legal que eu lembrei. Tem uma foto minha, depois que eu saí do palco, com um banner da Forpump na época. Com a logo antiga. Essa foto eu não lhe mostrei ainda. Verdade. No banner tem a logo da Forpump. Aldo era... Assim, não melhorou muito, né? Mas Aldo era feio, bicho. O shape fala por mim hoje. Caralho, meteu essa. Isso, exatamente. Lá ele, hein? Lá ele? Lá ele? O importante é que minha namorada me quer. E ela é ruiva. Ao menos isso. Então, competi natural, fiquei em 3º lugar. E assim, isso serviu pra dar um caminho pra minha vida. Então eu decidi, caralho, o esporte é foda. O produtor... É que vocês não estão vendo, mas nem você viu. O produtor deu uma cabeçada na luz ali. Parecia o Pelé, velho. Grande Mario Kart. Usou a tartaruguinha. Cogumelo. Continua, velho. Aí, pronto, isso serviu pra me dar um objetivo de vida. Então eu decidi, caralho, se natural conseguir um resultado no mínimo legal, até porque eu era o cara mais condicionado do palco naquela competição. Cacete. Porque eu sofri pra caralho, então pelo menos eu sabia, eu não podia ganhar no volume, mas eu podia ganhar na definição. Olha só, cara.
Isso é uma Você estratégia. não conseguia ganhar volume porque você não usava hormônio. Isso, exatamente. Perfeito. Eu não podia ser o maior do palco, mas eu podia ser o mais seco. E foi o que aconteceu. Quase For pump, 48 horas sem água, mas deu certo. 48. Como é que foi essa experiência, cara? Como é que foi passar 48 horas sem água natural pré-contest? Na verdade, foram pouco menos de 40. Foi tipo um dia e meio com certeza sem água. Uhum. Tipo, foi foda. Principalmente O porque, que passou pela tua cabeça naquela época? Nesses dias específicos. como eu tava tão fodido psicologicamente, eu usava aquilo como quase uma tormenta, tá ligado? Como assim? Tipo assim, caralho, você já tá fudido mesmo, faz essa porra aí. Se fode. Como algo necessário. É aquela frase que você falou, né? Faz parte. Faz parte. Se o cara tem que fazer 12 horas de sauna, foda-se, faz parte. Faz Você não parte de escolheu você. isso. Foi você que escolheu, né? Ninguém lhe botou ali. Ninguém botou a arma na minha cabeça aí, vai competir aí. Então, Simples assim, tá? acabou que não precisava ter feito tudo isso, mas o resultado veio. Uhum. E depois da competição eu falei, caralho, meu físico tá legal, treinei muito tempo natural, vou começar o processo de hormonização. Depois de ter treinado 4 anos. 5 anos. Comecei com 14, competi com 19. E como eu cometi com 19, foi final de 2019. Aí eu fiz aniversário, 20 anos. Legal. 5 anos de treino. 5, Então 6 foram anos. 5. 5 anos de treino. É porque você tá sem carbo, né? No começo do podcast falou que tinha sido 4. Mas enfim, o cérebro dele funciona ainda, pessoal. Isso. Só parcialmente que não. Só no momento que eu não tenho carro, porque não funciona. Isso. Mas enfim, comecei a fazer o protocolo hormonal, bem básico. Uhum. Só a texto, depois texto e deca. Quantidades mínimas. Quer falar um pouco dos dois? Claro. Rapidinho? 1 ml de texto e 1 ml de deca. O Tá. ml de texto ficou durante 2 meses e depois acrescentou a deca. Qual o objetivo dos dois na sua preparação? A texto é a base de todo o ciclo hormonal e a deca é para você ganhar volume, porque ela causa muita retenção e lhe dá muita força. Então, basicamente eu utilizei 2 meses só com a texto para ganhar o volume que a texto dá. Depois coloquei uma deca para ganhar ainda mais volume. Para os mais leigos, texto é testosterona, certo, pessoal? Isso. Pelo amor de Deus. Não é texto de português. Eu Não, não meti não. essa. Pode seguir. Continuar, né? Pode. E no finalzinho uma Diana, porque ninguém é de ferro. É o quê? Uma Diana que ninguém é de ferro. A droga do Arnold. Diana Diana, bom. de... Bugou mentalmente? Não. Não teve corte, pessoal. Não teve corte, não tá travando o seu live, pode ficar tranquilo. Que é o café da manhã dos campeões, segundo o Arnold. Ele acordava, tomava as Dianas dele, ia treinar, descansava, comia, tomava mais Diana e ia treinar novamente. Que é uma droga oral. Café da manhã dos campeões. Isso. E nesse processo de bulking, de ganho de massa hormonizado, o que eu ganhei em 4 anos de treino, 30 quilos, eu ganhei em 4 meses. Pra vocês verem a diferença. Então, nesse processo, o total de peso que você tinha ganhado era quanto, velho? Desde natural até hormonizado? Desde que você começou até... 60 quilos. Caralho. Eu mais que dobrei meu peso. Eu terminei meu primeiro off hormonizado com 108, 109 quilos. Saindo de 50. Sem treinar 50. Pra você ver. Só a capa da gaita. Mas também eu terminei o off gordinho, né? Tem gente que, tem gente que quer acelerar o passo daquele jeito. Eu já fui assim. Uhum. E você, em quanto tempo? 5, 6 anos? Disciplina, cara. Porque assim, você tem que ter paciência. Porque o que eu ganhei em 4 meses, 30 quilos, eu ganhei nos 5 anos, sim, mas eu precisei ter ganhado esse peso de forma natural pra depois ter essa baita resposta hormonizada. Tanto que a galera, caralho, o cara era natural mesmo, ganhou esse peso todinho. É tipo, se tu parar pra pensar, é tipo, quanto mais você treina, mais seu músculo vai criando os receptores, igual você falou, e chegou num ponto em que você tinha treinado tanto que seu músculo tava, tipo, seus músculos estavam tipo assim, vem. Tá chamando. Aí tu soltou uma gotinha e... E o resultado veio. Então em 2019 eu fiz algumas competições. Uhum. Eu fiz o estreantes do estadual, fiz o campeonato estadual, competi em Recife, fiz o primeiro campeonato da NPC Pro League, que Todos foi... esses hormonizados em 2019. Isso, exatamente. Legal. Fiz o primeiro campeonato da NPC Pro League no Ceará. Porém, cara, o que eu me arrependo muito é que
eu não tinha um bom treinador na época. Então o meu esforço não condizia com o meu físico. Apesar de ter evoluído muito, o meu esforço não condizia com o meu físico. E eu vi outras pessoas fazendo menos do que eu, performando mais porque eu não tinha a instrução correta. E minha mãe me avisou isso várias vezes, só que eu acabei não prestando atenção nela. Mas enfim. Tia Cíntia. Mas Você não pode erra, meter né? aquele... Eu te avisei, Eu te avisei. Perfeito. Mas, enfim, eu consegui um físico de palco, assim, com um percentual de gordura de 4, 5% com 89 quilos. E a Forpump, velho? Pergunta muito legal. A Forpump cresceu muito Em 2019. em 2019, porque como eu tava no meio de competição, se lembram, né, que a vaquinha morreu e quando eu tinha 18, 19 anos. Aquela foi a primeiro strike, né? Isso, a vaquinha morreu, aí a gente tacou a injeção na vaquinha, a vaquinha ressuscitou. Olha só. Jogou bomba na Joguei bomba na vaquinha. Só fazer um resumo pro pessoal. Você tinha... Com 18 anos, ocorreu aquele caos que você mencionou na sua Isso. vida. Quebrou a Forpump pela primeira vez. Isso. Tá. E aí, em 2019, você ressuscitou com o esporte de fisiculturismo. E E nisso a Forpump acompanhou essa Exatamente. subida. Legal. E a vaquinha foi engordando, porque, tipo, como naquela época era muito fácil crescer Instagram e eu postava muito, criava muito conteúdo. E, tipo, consegui muito Era uma network. terra sem lei, né, cara? Ainda que ainda- já estivesse crescendo muito, ainda era uma terra sem lei. Cara, eu lembro que eu postava uma foto que tinha 1.500 likes. Eu, caralho, Porra. que maluco é brabo. Nossa. Tinha um segredinho no Instagram também, que se você desse follow num cara grande, um seguidor de 1 milhão, e depois dava um follow, a galera ia seguir você, não sei o que, tinha uns hackzinhos. Cara, boto fé. Caralho, tá cheio de... É, Essa nem eu, que sou o diretor de marketing da Forpump, sabia. tinha uns hackzinhos na época. Caralho. E aí, tipo, consegui um network muito grande e a Forpump foi crescendo. A vaquinha deu uma engordada boa, viu? Isto. Só que ao mesmo tempo que a vaquinha ia engordando, eu ia tirando mais leite da vaquinha, né? Porque uma vida de um atleta não é barato. Nada barato. Hormônio não é barato. Manipulado para E é uma manter sua ênfase. saúde. Fala, por favor. Manipulado para manter sua saúde ainda é mais caro. Porque a galera se engana. O hormônio é barato, não sei o que, vou usar só hormônio. Não, não é só isso. Você tem que usar os manipulados para manter sua saúde em dia, exame, o caralho. Porque não adianta você só usar o hormônio, depois você tá morrendo aí com o fígado, que não se previne. Coração daquele tamanho. Coração de boi. É, vamos lá. Então o maior gasto é mais dieta e manipulado do que propriamente hormônio. E acompanhamento nutricional, acompanhamento treinador, acompanhamento de médico. Fisioterapia, que nem na época ninguém sabia, mas sim, muito importante. Um abraço pro nosso fisioterapeuta. Figures. Igores Figures, vulgo Vitor Igores. Isso. Cara, é foda. E enfim, eu fui tirando dinheiro da vaquinha e me envolvi até com trader na época. Boto fé. Aí eu, caralho, eu investi na época $50, consegui uma banca de $13 mil, depois quebrei. Calma, vamos lá. Era o mercado de Forex. Meu irmão, ó, eu já estudei um pouco, né, investimentos. Vivi 1 ano e meio da minha vida nessa, até investi tudo na Forpump. Tradou, se fudeu. Exatamente. É uma regra. A regra é clara. Isso, Só era que eu muito não claro. sabia disso. Isso. Então eu dedicava muito meu tempo ao trader, porque tipo, eu via lá o dinheiro aumentando, tal. Até que teve uma crise, porque o mercado de Forex é um mercado de especulação de comparação monetária entre uma moeda e outra. Isso. Até que teve uma crise lá, eu perdi tudo. Caralho, tinha 3 mil conto e tava contando com esse dinheiro pra minha preparação. 3 mil dólares? $13 mil. 13 mil. Isso. Dava um dinheirinho na época. E você com aqueles 13 mil foi do céu. Ganância. Céu ao inferno, né, bicho? Isso. Porque eu ficava contando com esse dinheiro pra preparação. Até porque nessa preparação usei um pouquinho de GH, né? Que não é nada barato. Continua assim, né? Continua sendo muito caro. Até que, enfim, não tive essa aventura no Forex. Quebrei no Forex e eu tive que tirar mais leite da vaquinha. Aí a vaquinha começou a ficar tadinha. só. A vaquinha, cuidado da vaquinha. E a vaquinha começou a ficar capenga de novo. Até que a vaquinha morreu na minha última competição. Isso em 2019 ou 2020? 2019 ainda. Em agosto de 2019 foi a minha última competição. E eu tirei as últimas gotas de leite da vaquinha, a carne, o osso, fiz o tutano lá. Enterrou a vaquinha.
Acabou, coitada da vaca. Vocês podem ver que a Forpamp quebrou 2 vezes, porque apesar de ter disciplina, ter um espírito empreendedor, eu não tinha a mente de empreendedor. Perfeito. Porque eu só tirava leite da vaquinha e não dava alimento pra vaquinha. Não Você tinha façam mente de isso. atleta, né, cara? Verdade. Eu queria performance. Mas o que é que a gente pode tirar disso? Alimentem a sua vaquinha. Não deixem sua vaquinha morrer. Ah, eu posso tirar leite da vaquinha? Pode. Controlado. E tem um negócio legal que eu aprendi com você, é que você pode fazer a transição, porque, tipo, há vantagens claras em se ter uma mentalidade de atleta e há vantagens claras em se ter mentalidade empreendedora. E as grandes vantagens surgem quando você une os dois lados. Verdade. Porque naquela época eu tinha uma mentalidade de atleta. Mas eu não moldava e repetia essa mentalidade de atleta para o empreendedorismo. E quando eu consegui fazer isso... E nem do empreendedorismo para a mentalidade de atleta. Ou essa... Não, na verdade, acredito que o contrário não era tão válido, porque minha mente de atleta já estava 100% formada. Perfeito. Eu colocava na minha cabeça que eu tinha que fazer tudo que um atleta pro fazia para ter o mesmo desempenho. Perfeito. Então eu fazia tudo. Cheguei a fazer 3 horas por dia de cardio, fazer 0 carbo durante meses. Mais uma vez, sem necessidade. Com a instrução correta. Obrigado, Lene, por estar na minha vida. Não preciso fazer tudo isso, estou com um físico bem melhor. Desinformação. Até que a Forpamp quebrou 2 vezes. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente vai ressuscitar a vaquinha novamente? Beleza. Deixa eu perguntar. Aí, pô, essa época é agosto de 2019? Ah, caralho. Depois que eu quebrei a Forpamp e fiquei na merda, eu pedi um pouco de ajuda pros meus pais, né? Então, eu falei, cara, pai, não tá dando essa vida de atleta. Me aventurei a fazer nutrição. Fiz um período de nutrição na UniRN. Foi onde eu conheci Igor Flor. Foi onde eu conheci Renata Cabral, que são nossos parceiros hoje. Essa minha turma de nutrição se formou e eu não. Porque eu só fiz um período. Inclusive, um salve aqui para Mário Sérgio Cortel, né? Inclusive. Renata e Igor, extremamente promissores, tá? Vocês verão. Fiquem de olho nessas pessoas. Verão eles aqui. Com certeza. Eu fiz esse período de nutrição até que deu outra reviravolta na minha vida. Que foi, caralho, aquela chama de medicina ainda tava lá dentro. Tu ainda queria ser médico, né? Ainda quero. Ainda quer. Ainda quero. Pois é. Aí o que eu fiz? Eu conheci uma menina que fazia medicina lá na Argentina. E falei, caralho, uma oportunidade. Aqui é muito caro a faculdade, vamos lá tentar uma vida. Foi onde eu me aproximei de Matheus Mama. Ele também queria também tinha essa chama, né, de fazer medicina. E ele falou, caralho, bora fazer medicina lá na Argentina. Lá vai 2 playboy morar na Argentina pra fazer medicina. Só que isso foi no início de 2020. Pandemia. Pandemia. Eu fiz uma voz dramática. Você tá vendo que eu tô usando entonações dramáticas aqui, né? Luba, luba. Chuba. E aí, a gente foi se aventurar na Argentina. E a vaquinha, você lembra? A vaquinha tava morta, tá? Segura na vaquinha morta. A gente foi pra Argentina. A analogia da Forpamp sendo uma vaquinha é excelente, né? Isso. Só que é uma vaquinha diferente. A vaquinha era toda amarela, Isso. com pintinhas brancas. Brancas não, pretas, perdão. Perfeito. Aí fui fazer medicina na Argentina, só que eu não consegui fazer medicina porque, enfim, pandemia. Fiz medicina de forma online, 1 ano lá. Só que, tipo, a pandemia, todo mundo mudou um pouco na pandemia, né? E o mercado fitness cresceu muito. Cara, foi onde eu mudei radicalmente minha vida. Mas a gente chega lá, vamos terminar a tua. Eu também mudei radicalmente a minha vida porque nessa época eu pensei, nossa, a vaquinha tá morta? Tá, mas a vaquinha tem seus seguidores. Então eu fazia um sistema de dropship. Já existiam Forpampers sem nem mesmo existir a nomenclatura Forpamper. Exatamente. Legal, cara. Então tem clientes fiéis. E esses clientes fiéis gostavam de produtos específicos que só eu vendia. Então eu fazia um dropship que naquela época tinha iniciado o termo dropship, né? Então o cara encomendava, comprava, deixava na casa dele. Então a vaquinha, ela saiu da cova, mas ainda com o pé na cova, né? Claramente. Só servia para fazer um dinheirinho. Só que, como eu bem comentei... Isso você na Argentina, vendendo pra galera aqui em Natal. Isso, exatamente. Legal. Só que, como eu comentei, eu mudei muito na pandemia. Então, eu conheci o mundo do marketing digital. Me especializei em gestão
em gestão de anúncios e comecei a estudar muito e conseguir cliente na área. Então comecei a fazer cash Enfurnado em casa. Você morava onde lá na Argentina? em Palermo. Não Isso- podia sair. Isso é perto, longe de Buenos Aires? Isso é em Buenos Aires. Palermo é um bairro de Buenos Aires. Ah, perfeito. É um bairro de rico, porque, querendo ou não, Você é rico? na verdade, Ainda não. eu vivia muito bem lá com o salário mínimo. Com o salário mínimo, mesmo? a gente vivia num duplex, Hum. com tudo, academia, sauna, tudo. E todo dia eu comia picanha, angus, doce de leite. Porque lá é rodado, né? Inclusive eu comia um pote de doce de leite todo dia. Porra. É La Sereníssima. Eu e Beleza. mama, a gente comia um pote de doce de leite. Todo mundo entendeu o que é isso. Era uma marca meio famosa. Imaginei. Aí consegui capitalizar, né? Só que, tipo, lá na Argentina eu não me sentia realizado porque o ensino lá não é muito legal e o país, bem dizer, também, né? Também não é muito legal. Agora os caras não estão legal lá, não. Né? E eu acabei, cara, isso que não é pra mim. Uhum. Mais serviu de ensinamento, que eu aprendi muito lá, desenvolvi marketing digital. E eu voltei com a mentalidade diferente pro Brasil, ainda em 2020. Por que tu voltou? Porque eu não concordava com o sistema de ensino, que era muito teórico, e eu não me Pouco adaptei. Pouco prático. Você só via prática na medicina lá depois de 6 anos. Isso não faz sentido pra Que mim. isso, cara? Isso não faz sentido pra mim. Sério, mesmo? Isso. Lá são 7 anos, tá? Não, a partir do 5º ano você via prática. Mas mesmo assim, cara, não faz 2 sentido. anos de prática, Com 5 de teórica. 5 teórica, é sacanagem, não dá certo. Não. Enquanto que na UNP aqui, quando eu fazia o primeiro semestre, eu já estava estagiando na UBA. Perfeito. Então, Perfeito. tipo, não faz o menor sentido. Por isso também o gap entre uma faculdade. Com certeza. Então, eu voltei para o Brasil com uma mentalidade diferente. E assim, o que me deu muita força para voltar a Forpump foi que enquanto eu estava fora, eu perdi mercado. E surgiram outras empresas, que eu não vou citar nomes, mas surgiram muitas empresas Aqui em Natal. aqui em Natal. Revendedores? Outras lojas de suplemento online, que não existia naquela época, só eu no online basicamente, a galera era mais física. A galera em pandemia, né, mano? Teve que se reinventar também, Com né? certeza. Então, surgiram várias empresas que pegaram uma fatia do mercado que eu dominava. Eu falei, caralho, passei um tempo fora e a galera já... Rau! Então eu vou voltar Tomou tudo, né? e rau neles, né? Você sempre teve... Como é que pode dizer? Cara, é mentalidade de atleta, né, eu acho. Porque, tipo assim, enquanto tu se prepara pra competição, eu não imagino que você queira ser Segundo menos lugar. que o primeiro. Não, com certeza. Exatamente. Você se prepara Inclusive, uma história legal. Quando eu competi natural, eu não tinha o deltoide bem desenvolvido, porque, enfim, pessoas naturais não têm essa facilidade. Uhum. Aí o cara lá da competição falou, caralho, tu vai subir aqui pra quê? Deixou os ombros em casa, foi? Meteu essa. Egg. Deixou os ombros em casa, falei, beleza, pô. Eu engoli no seco, porque eu sabia que eu não tinha um deltoide bem desenvolvido. Perfeito. Falei, vamos esperar. Aí quando eu fiz essa mudança, né, pra hormonizado, eu foquei no deltoide. Uhum. Aí não precisa mais falar não, né? É, o pessoal do YouTube que tá vendo, egg. É a É, bola de basquete. né? exatamente, que hoje é meu ponto fraco. Então não duvidem de mim. É. Pô, pior que é um dos melhores pontos que tu tem mesmo. Foi por causa disso? Foi por causa disso. Uau. Isso. Aí falaram mal das minhas costas na minha última competição de 2020. Próximos 2020 ou capítulos. 2019? 2020. Porque quando eu voltei da Argentina, eu tava com a sede de competir. E assim que eu voltei da Argentina, eu fiz uma competição. Bota fé. Você tava com aquela vontade, mentalidade de atleta, Isso. de tipo assim, voltar e, pô, ser o primeiro lugar de novo com a Forpump. Isso, E algo exatamente. que tinha dado certo pra você era que enquanto você competia, a Forpump fazia o nome. Isso, exatamente. Então, Por isso você quando- competiu de novo? também. Para Perfeito. sanar essa vontade, E essa preparação lá na Argentina? foram 2 meses de preparação. 2 meses de preparação harmonizado. Uhum. E ainda fiquei em terceiro lugar no Norte-Nordeste. Olha só. Olha só. Tem um troféuzinho. Inclusive João, que hoje vai competir comigo também, é meu colega de preparador de lane. Ele ficou em primeiro lugar nessa competição. E eu João, não... disseram que o Raio Negro, disseram que o Raio da Forpump vai roubar teu lugar, velho. Isso. O raio original não é negro, tá? É amarelo. Crack. Meteu essa, mano. Vocês só ganham de mim uma vez, viu?
Não vai ganhar mais, não. Aí eu voltei. Ao vivaço. No caso, gravado. Eita. Gravadaço. Aldo chamou na responsa o Chama Raio X. Negro. Aí voltei pro Brasil, competi. E com aquela mentalidade tipo, vou fazer a Forpump ser pica, tá? Então competi, só pra fazer um marketing, institucionar essa vontade. E usando todo o meu conhecimento em marketing e tal, fiz toda uma remodelação na marca pra ser o que ela é hoje. O raio, o pump, beleza. Então, tipo, é uma logo muito bem construída. O 4 é um raio que tem 4 cores, o 4P tem um significado. Pronto, já que a gente chegou nessa parte da... Como é que fala? Da logo? Da mudança da identidade visual da marca por completo, a partir da logo. Fala pra mim. É Forpump. For, 4, P. P. De onde vem esses 4 P's? Vem... Que pariu. Calma, não estamos ao vivo. Dessas brincadeiras não podem ser ao vivo. Isso. Vem da minha mentalidade de atleta também. O que são esses 4 P's? São... Olha só. Pode falar aqui. pro pessoal enquanto eu mostro aqui, ó. Propósito, preparo, persistência, que é o mais importante, e o progresso. Então, é uma escadinha. Fala deles. Fala dos 4 P's. Primeiro de tudo, você precisa ter um propósito muito claro na sua vida. Pra você saber por que você está fazendo algo. Por que você está fazendo? Você quer passar em medicina, você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular. Por quê? Por quê? Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? E a partir disso, ter um bem definido. Eu quero isso. Beleza, vamos se preparar, vamos estudar, vamos ter conhecimento, vamos buscar quem tem conhecimento. Porque você precisa de preparo para chegar onde você quer chegar, certo? Com certeza. Legal. Até porque você não vai... Ninguém nasce sabendo. Então você tem que se preparar para alguma coisa. E o mais importante é a persistência. Por quê? Porque o progresso é simplesmente a junção de pequenas etapas, de pequenos blocos. Como assim? Vamos supor, se você quer ganhar 10 quilos de massa muscular, você começa de um dia para a noite ganhando 10 quilos? Não. Tem gente que vende isso hoje. Inclusive eu tava vendo no meu Instagram, passou a propaganda de um maluco vendendo isso, né? Quer ganhar 2 quilos até o carnaval? Toma tal coisa. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Você não vai ganhar 2, 3 quilos por dia da noite, muito menos 10. Então qual é a realidade? Todo dia você faz o seu melhor. Você vai ganhar 10 quilos por dia? Não. Mas você vai ganhar, sem sabe, 5, 10, 15 gramas por dia. Cara, soma 10 gramas por dia de peso durante um mês, dá 300 gramas. Legal. Soma durante um ano, dá 3 quilos. Quando você vai... pro pessoal pegar. Quando você pratica essa disciplina dia a dia, você bota na ponta do lápis esses pequenos cálculos que você me deu agora, tipo, hoje é 10 gramas. Amanhã mais 10, amanhã mais 10. Quando eu estou em preparação, a gente faz metas smart conforme na descida de peso que é necessária. Certo. Então, semana passada, meu objetivo era chegar na casa dos 96 quilos. Eu estava com 97 no início da semana. Tá. Então, eu comecei a segunda-feira da semana passada com 97, ponto alguma coisa. Terminei no domingo com 96,5 quilos. Então, minha meta foi alcançada. Consegui perder meio quilo durante uma semana. Legal. Agora, esses dados, pessoal, é porque eu estou em preparação. É um atleta de alta performance, não se compare. Você pode perder meio quilo uma semana? Pode. Mas provavelmente vai ser um processo muito difícil para você. Isso. Então não tem como comparar. Mas você pode colocar metas menores, tipo perder 100 gramas, 200 gramas por semana. Isso são metas totalmente alcançáveis. O importante é você ter meta, conseguir ter o preparo suficiente para você conseguir ter essas pequenas metas para no final você ter o progresso. E não desistir no meio do caminho. Por isso, persistência. O progresso é legal porque, tipo assim, a logo da Forpump, pessoal, a Forpump é basicamente, pelo que vocês perceberam até agora, a vida de Aldo. Então, quando vocês veem uma frase como essa, propósito, preparo, persistência e progresso, basicamente são os pilares que te levaram a chegar aqui até hoje, eu poderia dizer assim. Com certeza. Como a minha história da Forpump é basicamente a mesma coisa, os pilares que eu levei para minha vida, eu levei para a Forpump. E faz muito sentido.
Com certeza. E o mais legal disso tudo é que no final de 2020 eu tinha um capital legal, eu consegui dar o trabalho de marketing, então comecei a investir muito na Forpump e eu percebi que a minha mentalidade estava muito diferente, porque na pandemia eu comecei a ler muitos livros, que eu não lia muitos livros, e estou sem ler Inclusive, eu também. encho o saco dele hoje pra ele ler livro, né? Porque, né? Sim, Tem que ler. Leiam. Igual comer frutas, né? Comam frutas. como frutos. Leiam Leio. livros, exatamente. Mas o pior que a maior mudança da minha vida foi quando eu comecei a ler livros. A maior Bota fé. mudança de mentalidade. Bota fé. E eu percebi Pra mim que também foi assim. eu percebi que eu não conseguiria atingir esse objetivo de tornar a Forpump uma grande empresa para ajudar pessoas sozinho. Uhum. Então eu comecei a buscar sócios no final de 2020 para início de 2021. Isso você já tinha chegado em Natal. Já tinha chegado em Natal, já tinha a reformulação da Forpump. A Forpump já tinha o primeiro piloto de e-commerce, Olha só. que era aquela nuvem shop. Nossa. Horrível. Ó, com todo respeito ao pessoal da Nuvem Shop, o produto de vocês é bom, mas não servia pra gente. Isso, exatamente. Inclusive. A gente pode estar parecendo um pouco sério, pessoal, mas comparado ao que a gente é nos stories, quem conhece a gente sabe. Mas é porque basicamente eu tô tentando extrair a história de Aldo aqui para que você, Forpumper, ou você que esteja descobrindo a gente agora, consiga implementar a mentalidade de um atleta empreendedor na sua vida. Com certeza. É importante dizer isso. Porque, tipo assim, esse cara, ele basicamente é exemplo não só para mim, mas para todas as pessoas que trabalham com ele, tá? E não só para todas as pessoas que trabalham com ele, como os Forpumpers. Tenho certeza que 100% das pessoas que se consideram Forpumpers ou querem ter o teu lifestyle ou já tem teu lifestyle. E isso é muito prazeroso, cara. Porque eu sempre, nessa caminhada fitness, eu sempre assistia muito YouTube, etc. Uhum. E via, me espelhava em grandes nomes na época, Caio Botura, Felipe Franco, Paulo Musi. E O Paulo Musi é muito recente, velho. mas naquela época ele já fazia um certo conteúdo, mas não era estourado. Só não é estradaço. Era estourado. Quer dizer que você é raiz. Isso. E eu sou é Nutella. Isso, exatamente. Você chegou depois. Não! Então poder ajudar as pessoas nesse sentido é muito legal. Uhum. E bem dizer também, como a gente tinha um e-commerce mesmo que horrível, a gente foi pioneiro no estado em ter e-commerce, tá bom? E eu não era sócio ainda. E exatamente isso. Por que, Vitor, você entrou na Forpump? Qual foi o real motivo? Ó, vamos lá. Agora o interlocutor vira Aldete. Isto. E o entrevistado passa a ser Vitor. Bogans. Isto. O Forfrango. Forpumper. Eu deixei de ser Forfrango, né? Vamos combinar. Já é um galo de combate. Um galo de briga, né? Isso. Beleza. Mario Kart tá rindo da gente ali, ó. A próxima transformação é sua, viu, Mário? Já falou pro produtor que o próximo projetinho é com ele, viu? É verdade, ele pegou em merda. Se lascou. Ó, vamos lá. Por que eu entrei na Forpump? Na pandemia, você falou que a pandemia te mudou porque você passou a ler muito livro, né? Sim. Na pandemia eu também mudei muito. Porque eu sempre fui muito de farra. Desde que eu terminei meu ensino médio em 2017 até 2020. Eu vivia muito na farra. Pô, eu queria só saber de farra. E jogava farra. videogame também. E farra. Só queria saber de curtir. Tipo, era playboy. Sou playboy ainda, na verdade. Mas pelo menos eu sou um playboy que se esforça todo santo dia pra gerar valor na vida das pessoas. Mas vamos lá, voltando. E que, graças a Deus, teve o estralo, mesmo que demorado, teve o estralo na sua vida, né? Isso, exato. Na pandemia tudo mudou, cara. Porque, tipo, eu sempre fui um vagabundo. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu sempre fui vagabundo e você que hoje é vagabundo e está escutando esse podcast, saiba que tem volta, certo? Tem volta porque eu já fui muito vagabundo. Confia. Eu saí disso, cara. Na pandemia, parado em casa, trancado em casa, eu fiquei cansado do que eu vivia. Primeiro que não tinha mais o gatilho social de festa, né? Não tinha festa. Tinha umas clandestinas, mas clandestinazinhas, não Mas tava não de era, boa, não velho. era aquela coisa. Aí não tinha as festas e, pô, eu tava cansado de ver Netflix, tava cansado de ver YouTube, que eu sempre fui muito viciado nos dois. Quem tem déficit de atenção como eu tenho, é muito fácil gerar dopamina e você ficar viciado naquilo, tá ligado? É muito fácil mesmo. Cansei. Comecei a ver
continuar vendo o YouTube, mas eu comecei a estudar sobre investimentos. E aí, pô, quando eu descobri os investimentos, eu descobri um novo mundo se abriu, tá ligado? Eu, caramba, isso aqui existe. Eu acho muito foda. Estudo até hoje, estudo menos do que eu gostaria. Parei de investir para investir na Forpump, mas já investi muito e já dediquei muito tempo da minha vida também ensinando meus amigos lá atrás sobre dinheiro. Mas vamos lá. Eu deixei de... Quando eu vi que só investindo eu não atingiria minhas metas financeiras, eu vi que eu precisava aumentar minha renda. Isso na pandemia ainda, no período mais agressivo do lockdown. Para aumentar minhas metas financeiras, eu precisava aumentar minha renda. Para atingir minhas metas financeiras, eu precisava aumentar minha renda. E como é que eu ia fazer isso? Empreendendo. Pelo menos foi como eu descobri. E eu comecei a empreender. Meu primeiro trabalho foi com marketing digital, coisa que eu faço na Forpump até hoje. Eu sou diretor de marketing, como eu falei aqui. E esse trabalho começou com o meu sócio, Tiaguinho. A gente, Grande, Tiaguinho. Isso. 2 boy, sem noção de porra nenhuma, né? Noção de nada, achando que era mil maravilhas empreender. E como todo bom empreendedor, descobri que, né, na prática a teoria é diferente. Bem diferente. E, bom, quebrei a cara várias vezes, muito porque eu não tinha constância. Tipo, no período de lockdown, eu passei 4 meses... Eu já fumei muito vape, já fui viciado em vape. Passei 4 meses sem fumar vape, 4 meses indo pra academia, 4 meses mantendo dieta, enfim, meu estilo de vida tava no talo. E aí a pandemia começou a suavizar, velho. No que a pandemia começou a suavizar, começaram a vir gatilhos sociais, começaram a vir pessoas fumando à minha volta, que não tinha na pandemia, era eu com os meus livros ali, e com o conteúdo que eu absorvia, curso digital e tal. Quando começou a suavizar, eu comecei a entrar num ciclo que, pô, eu passei... do final de 2020 até o início de 2022, até abril, bem dizer, de 2022. Sendo que eu me tornei sócio da Forpump em abril de 2021. Isso. Eu ainda vou comentar um pouco sobre a entrada de alguns sócios. E aí, pô, eu empreendendo, comecei a ter os velhos hábitos, vícios que eu tinha. Um pequeno detalhe, enquanto o Vitor empreendia no marketing digital, eu nunca deixei de trabalhar com marketing, né? Isso. Então eu já até prestei serviço para Vitor como gestor de anúncios. Caraca, pode crer, né? Você já foi Uns meu 3 freelancer, clientes, velho. é verdade. Já foi meu freelancer. Eu tinha uma agência de marketing digital, fazia gestão de tráfego, lançamento, e fazia o que mais? Fazia gestão de mídias sociais. Eu e Tiaguinho. E a gente tinha freelancers como Aldo. Cara, só que eu nunca tive disciplina, velho. 3 meses na pandemia, com uma condição, um cenário totalmente diferente do mundo real, né? Que era um cenário da pandemia, isolado e tal. Não foi tempo suficiente para desenvolver uma cultura de quê? De bons hábitos. Ler, de treinar, trabalhar, disciplina. A grande realidade é que você não desenvolve hábitos. Você apenas substitui. Perfeito. Que está no livro O Poder do Hábito. E eu tinha substituído. Só que não foi tempo suficiente para maturar. Exato. E aí quando voltou a suavizar o lockdown, eu perdi tudo. Tudo entre várias aspas, né? O que eu aprendi ainda estava lá, mas eu descobri mais tarde, descobri em 2022, que o que eu passei do final de dezembro de 2020 até o início de 2022 foi pura e exclusivamente meu déficit de atenção e déficit e hiperatividade. Que era, pô, eu tinha meses ótimos de produtividade, de atingir resultados, pô, muito legais e meses péssimos. Altos e baixos. Altos e baixos. Só que era muito intenso esses altos e baixos. Era perceptível. Tipo, um mês, por exemplo, eu estava fazendo 4 projetos, 3 contigo e mais o com o Tiaguinho, e indo pra rádio, não sei o que. No mês seguinte, pô, o dia todo na cama, pra baixo, vivendo ansioso. Basicamente, eu entrei, quando eu estava na Help to Help, faziam... O nome da empresa de marketing dele? Isso, quando eu estava na Help to Help, na empresa de marketing que eu tinha, faziam 3 meses que eu tinha deixado o foco do lockdown, certo? E eu vi em você, com seu trabalho de freelancer, o seu estilo de vida. Que eu e Aldo, a gente se conheceu há muito tempo, mas a gente passou muito tempo longe. Muito tempo sem se conectar. Porque era aquele amigo de farra, de rolê, a gente se via e tal, mas não tinha aquela amizade. E como a gente começou a trabalhar novamente e tal, inclusive,
quando eu apresentei a proposta de sociedade da Forpump, apresentei para alguns amigos próximos. E como na época eu trabalhava de freelancer para a Vita, eu falei, caralho, o maluco é brabo também, empreendedor. Por que não falar com ele? Apresentei a proposta e ele acabou se tornando sócio. Um sócio meio buceta, né, nos primeiros anos, como os outros, né, porque chegando nesse ponto, os sócios que entraram não trabalhavam quase nada, Isso. levava Forpump nas costas. Tadinho deles. O que acontece, pessoal? Eu virei sócio de Aldo, motivo totalmente egoísta. Eu virei sócio de Aldo porque Aldo tinha duas coisas que não tive tempo de desenvolver no lockdown, que era disciplina de atleta e constância de atleta. Isso. Na época eu não sabia que era de atleta, mas disciplina e constância foram algo muito forte, são virtudes muito fortes em Aldo, que ele sempre, cara, pra onde é que você anda, você exala isso. Seu corpo fala isso, né, como a gente disse, o corpo Sim. fala. E eu sabia que para você aprender algo, nada melhor do que você aprender com pessoas que já sabem o que você quer aprender. Então, É basicamente encurtar o caminho. isso é um hack. É o que a gente faz também na Forpump. Isso. Se a gente tem um conhecimento que facilitou a nossa vida, por que não encurtar o processo de aprendizado seu, pra você não errar onde a gente errou Perfeito. e progredir mais rápido? Perfeito. E, pô, eu não tinha disciplina, eu vivia em altos e baixos e eu não tinha disciplina, não tinha constância. E aí eu me juntei com pessoas, inclusive isso é a maior dica que a gente pode te passar hoje. Com certeza. Junte-se com pessoas melhores que você, porque elas sabem o caminho que você quer trilhar, que você não faz a menor ideia de como percorrer. Que foi o que eu fiz. Aprendi disciplina e constância contigo, em tese. Eu plantei a semente. Isso. E o mais importante, eu não desisti. Eu reguei a semente. Eu devo minha vida. Eu reguei a semente até dar frutos. E esse cara deu trabalho. Vai tomar no cu. Deu trabalho. Até começar a dar os frutos, deu trabalho. Mas graças a Deus, não sei porquê, a gente não desistiu. E hoje, Vitor, com certeza mudou totalmente os hábitos. Acredito que você é uma pessoa muito melhor agora. Seu físico Total. fala por isso também. Rasgadão e tal. Com certeza sua saúde melhorou também. E eu sou muito grato em ter você como meu sócio irmão. Maria, momento fofinho, meu Deus. Pô, e em tese, eu adquiri essas coisas com o Aldo porque, ainda que eu tivesse entrado em sociedade com a Forpump, é como o Aldo disse, nenhum dos sócios engajou o suficiente, talvez João Pedro só. João Pedro. Eu Isso. não posso discriminar João Pedro e Luiz Pedro, que eles, Luiz Pedro foi uma opção dele que ele tomou. eles trabalhou muito comigo, mas ele teve a opção de largar para ter os estudos dele. Isso tudo bem. E João Pedro, ele trabalhou muito, mas dentro das limitações dele também. Que também fazia faculdade, tem um próprio empreendimento também hoje. Isso, e pô, basicamente, Aldo contou com pessoas que tinham outros negócios ou outras prioridades na vida. O Henrique, faculdade de medicina. Já tá terminando, não tem como. Não precisa falar mais nada. Eu tinha outro negócio principal. Luiz Pedro Faculdade. tinha faculdade também. E João Pedro, faculdade e outro negócio. Então, pô, você escolheu bons sócios, parabéns. Escolhi a dele. Muito bem. E aí, pô, me juntei com o Aldo, mas não me juntei com ele. Porque, cara, basicamente, sabe que naquela época eu tinha vergonha, velho? Porque, apesar de eu saber que eu poderia agregar algo pra Forpump, eu não sabia o quê, porque eu te via melhor que eu no marketing digital. Então, pô, como é que eu vou fazer um marketing de uma empresa que o cara sabe mais que eu? Isso é uma desculpa. Né? Com certeza. Isso é uma desculpa pra não agir, mas basicamente eram alguns bloqueios que eu tinha na minha mente. E eu vivia de altos e baixos, pô. E, bom, eu não, na verdade, parando pra pensar agora, eu não faço a menor ideia porque você não desfez a sociedade comigo. Cara, vagabundo, velho. Tinha meses bons em que eu ajudava, meses péssimos. Péssimos. Enfim, essa foi a tona de 2021. Eu vivi. E, cara, vai por mim. Eu não desejo a ninguém passar o que eu passei. Pode parecer brincadeira, mas o seu cérebro prega algumas peças. E me levou a lugares bem obscuros, que eu não desejo nem pra... Eu não sei se eu tenho inimigo, mas se eu tiver, não desejo pra ele. E vamos lá. 2022 veio, e aí veio a pior crise que eu já tive. Minha rotina tava uma merda. Tipo assim,
Meus relacionamentos tá uma merda. Tá... Só um pequeno detalhe. Em 2021, apesar de a gente ter sociedade com o Vitor e outras pessoas, eu trabalhei bastante na Forpump, porque eu ganhava dinheiro em outras áreas, me mancava em outras áreas, ganhei muito dinheiro no marketing digital, inclusive, muito dinheiro. Mais de 10 mil reais por mês, alguns meses. E, tipo, investia tudo na Forpump. Tudo não, boa parte. E, tipo, a Forpump foi crescendo em 2021, então a vaquinha deu uma super bombada, né? Só que, tipo, Perfeito. Não o suficiente para se tornar relevante o que a gente é hoje, mas deu uma grande bombada. Perfeito. E nessas indas e vindas, Aldo carregando nas costas, literalmente carregando nas costas, um pouco com a ajuda de João Pedro. Por isso que minha dorsal tá grande hoje. Isto. Aldo carregando nas costas, ele decidiu investir numa, como é que fala? Numa estratégia online. A Sim. gente hoje tem o maior e melhor e-commerce de suplementos de compra de suplementos do nosso estado, certo? Apesar de ser um título que a gente possa cunhar, não quer dizer muita coisa, porque no nosso estado há muito não profissionalismo, há muito amadorismo. Em todas as áreas, e-commerce, loja física, etc. Na mercado de suplementação, cara, esquece. Mas enfim, hoje a gente tem o maior e melhor, muito por conta do meu conhecimento na época. Isso. Porque como eu trabalhava muito para e-commerce, não sei se eu posso citar não, mas eu trabalhei para grandes e-commerces aqui no estado, muito grandes e também a nível Nordeste. No trabalho de marketing digital que ele fazia. E pra vocês terem noção, eu já rodei alguns milhões de anúncios de tráfego para esses e-commerce. É loucura. O cara em tráfego, eu gosto de dizer para quem quer que me perguntar, você sabe um gestor de tráfego? Fala, olha, a Aldo é o melhor que eu já conheci. E assim, o que acontece? Quanto mais você roda tráfego, mais você aprende, porque tráfego é uma profissão de experiência. Isso. Quanto mais você roda anúncio, mais você aprende. E como eu tava imerso no meio do e-commerce, caralho, tô fazendo a galera performar muito. Vou montar o meu e-commerce, já tem expertise. Foi daí que surgiu o gatilho? Foi aí que surgiu o gatilho. E como eu trabalhava também numa agência de e-commerce, eles facilitaram as coisas para mim. Fez um e-commerce a um preço mais acessível, que é até hoje quem tem o Atray. A gente só deu uma aperfeiçoada hoje, mas tipo a base foi montada lá, as estratégias e tal. Então foi assim que deu a ideia, né? A gente só tinha o Instagramzinho e tal, bora fazer uma coisa diferente. Tinha uma nuvem shop, mas enfim, horrível. Aí com a Atray a gente deu uma levantada boa de e-commerce. A Atray é a plataforma do nosso e-commerce hoje. E, cara, em alguns autos eu consegui ajudar Aldo, muito longe do que ele fazia, longe até do que João Pedro fazia, mas tive um pouquinho da minha participação aqui e ali, que foi, acho que talvez tenha sido um pouquinho dessa participação que tenha feito você me manter, né? Foi nos projetos de marketing com os embaixadores, início dos embaixadores, né? Que tinha dado muita coisa errada. Nosso projeto com marketing, né, a gente tinha contratado um social media, você estava mais à frente disso. Tu viu algum valor ali, né, pra me manter, pra ficar... Com certeza. Saquei. Eu sabia que iria valer a pena no final. Ele estava certo. E, pô, 2022 veio, foi o pior... A gente já tinha um e-commerce, a Forpump já estava crescendo, a gente já tinha feito algumas ações em algumas academias, eu com corpo zero estético, era só o gordela. Bota a gordela nisso. Isso, aquele rapaz pera, né? Barriga grande e braço fino. Esse é o mais top, né? É um gostosão, né? Aí, pô, 2022 veio e veio o pior período, que tipo assim, eu afundei total, man. A montanha-russa deixou de ser, os altos e baixos deixaram de ser altos e baixos, viraram só baixo. E nessa época, tipo assim, começou a surgir um desespero. Aldo sempre gostou da ideia de uma loja física, certo? Eu, como era do marketing digital, ele também era, mas como eu era do marketing digital, eu não via com bons olhos. Mais custo, é muito massa isso, porque... A gente quebrou a cara, né? A gente quebrou a cara legal. Mais custo, mais trabalho, vou ter que ficar direto na Forpump, nem sei se é o que eu quero pra minha vida. Nossa, ainda tinha essa, meu. Eu nem sabia se eu queria ficar na Forpump. Tipo, não me leve a mal, eu sempre acreditei em Aldo. E isso eu deixei muito claro pra ele várias vezes. Isso, sim. Eu acreditava em Aldo, mas não acreditava na Forpump. Na verdade, desculpa, não é que eu não acreditava na Forpump, mas tipo assim, eu acreditava em você. E não necessariamente acreditava na Forpump também, tá ligado? Não que eu desacreditasse, mas enfim, acreditava em Aldo. E aí, acreditava no empreendedor de Aldo. E aí veio a possibilidade da loja física em junho ou julho? Julho. Não, junho. Em junho. Final de junho. Nessa época eu tive alguns altos, estava começando a galgar. Porque, tipo assim, a gente tomou a ideia de abrir a loja física. Assim que foi tomada a ideia de abrir a loja física... Porque apareceu uma puta oportunidade. Isso. E a gente não tinha o investimento necessário, porém a gente... Deu jeito. Você lembra que eu desinvesti tudo que eu tinha? Lembra que eu tinha um capital de tráfego? Então. Isso. Então. Hoje estamos lisos ainda. E aí,
a ideia de ter a loja física foi tomada, e aí, pô, pra ter a loja física, a galera ia ter que ajudar, os 5 sócios. Um já tinha saído, o Luiz Pedro, porque ele decidiu focar na faculdade. Isso. Henrique, eu e João Pedro ficamos. Só que, pô, Henrique, por causa de morar em Recife, fazer faculdade de medicina em Recife, teve que sair. João Pedro também. Só ficou eu. E o que aconteceu? Durante a reforma da loja foi um perrengue muito grande, né? Porque Eu estou me urinando agora. Puta merda. Você podia ter me avisado. Complicado. Vou estourar aqui antes de acabar o podcast. calma, tá acabando. Não vai pausar nada não, irmão. Vambora aqui. Tá acabando. E Espero que não. Espero que continue até amanhã, porque eu tô gostando aqui de conversar com você. E o que aconteceu? Eu levei a reforma nas costas. O pessoal não podia ir pra reforma, e reforma o cara tem que estar lá 24 horas por dia. Não. Então eu passei 1 mês e meio, que a reforma foi, graças a Deus, bem rápida. E no Foi quanto todo, tempo total? Porque eu 6 participei semanas. boa parte. 6 semanas. Você Acho que as começou 2 primeiras você ficou na- away. É isso, Away não, desculpa, sozinho. sozinho. Foi pesado. Aldo, a gente tinha decidido tomar essa ação. E aí, pô, ele começou a ir pra loja, fazer as coisas. E nisso, altos e baixos. Vitor nos altos e baixos. Eis que, cara, eis que me dei conta do seguinte. É agora ou nunca. Ou eu aprendo com o Aldo a ter disciplina, a ter constância, a mudar minha vida, ou eu fico nessa vida merda pra sempre. Então, eu não passei a ir pra obra da Forpump todos os dias, e ajudar na obra todos os dias, porque eu queria gerar valor. Na verdade, era porque era desespero, velho. Total. Fazia mais de 1 ano e meio que eu vivia num looping infinito, onde eu não conseguia vencer meus próprios vícios, onde eu não conseguia sair da situação que eu tava, e começar a ir pra loja física. Pra você ter ideia, eu não tinha nem vontade de tomar banho. Oink, oink. Isso não é mais assim. Mas eu não tinha vontade nem de tomar banho, man. Levantar da cama. E aí eu fui por desespero. Desespero total. Era agora ou nunca. E aí eu tenho que fazer acontecer. E aí eu comecei a lhe ajudar na loja física. E eis que a loja física abriu. E aí foi onde a gente quebrou a cara. Lembra que a gente não... Não acreditava no No negócio, ponto nem físico. ponto físico e tal. Isso. Basicamente, acordar cedo, no início, sem tomar banho, só ir. Oink, oink. Isso, só ir. Mudou a minha vida. 10, 15 dias depois da loja física, eu pensei comigo, pô, eu tô fazendo marketing da Forpump. Vou me especializar e vou me tornar o diretor de marketing da Forpump. Isso em agosto. Agosto. Dia 20 de agosto. Estou me especializando no marketing da Forpump. Puta marketing, inclusive. Isto. Tamo junto. Estou me especializando no marketing da Forpump e vou falar sobre saúde e qualidade de vida. Mesmo não tendo saúde e qualidade de vida. Isso. E na minha cabeça, tipo assim, eu sempre vi muita gente na internet, Aldo, que eu via que era hipocrisia, velho. O cara não aplica o que ele prega. E eu pensei, man, não vou ser assim. A Forpump não pode ter alguém assim, que fala sobre saúde e fuma vape. Era foda. Eu fumava toda hora. Eis que eu simplesmente teve um dia que cheguei e falei, pô, eu tava fumando, o vape descarregou. Isso eu fui treinar às 5h30 da manhã. Isso é legal. Fui treinar contigo, lá em Alex. 5 horas da manhã, a gente... Eu botei ele pra treinar mesmo ele sem querer. Todo dia, 5h30 da manhã. Isso. Parei de treinar. Eu queria, na verdade. Eu queria que alguém me puxasse. Isso. Por isso dá Verdade, certo. verdade. Aí eu fiz o treino, dei umas puxadas no vape, fui pro treino, fiz o treino, depois do treino o vape acabou, descarregou. E o carregador tava na casa do meu pai. E eu tava indo pra casa da minha mãe. Eis que eu falo, cara, deixa, é agora. Mesma coisa, desespero. Não vou mais fumar, não vou mais fumar, não vou mais fumar, não vou mais fumar, não quero ser hipócrita, não quero ser hipócrita. Joguei o vape de lado. Estou há 6 meses sem dar uma puxada no vape. E pretendo seguir assim pro resto da minha vida, porque como bem me disseram, não existe ex-viciado. Então, eu Verdade. não vou fumar mais. E foi um processo... Cara, Quer falar do dia que eu larguei? foi foda. Eu Fale. vi o quão o vício pode tornar uma pessoa frágil. Por quê? Primeiro dia que você largou o vape, cara, impressionante. Ele ficou pálido. Desnorteado, pálido. Cara, ele vai morrer.
Vai morrer. E essas são as consequências de vício. Tipo, seu corpo torna totalmente dependente. Além de estar pálido, minha visão estava turva. Isso. Parecia Tonto. que eu tava em Marte, né? Fora a irritabilidade. Fora a irritabilidade. Isso. Porque, tipo assim, na minha mente, a cada 2 minutos era tipo assim, vape, 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 vape. E aqui vai um insight pra você que é viciado em algo hoje. Guarda isso. Com o meu psicólogo, eu aprendi que eu tinha que dar um estímulo pra esse estímulo de vape que eu tinha. Tinha que trocar o estímulo, porque senão eu ia ter uma hora que minha força de vontade não ia aguentar o desejo crescente. Basicamente, mudar seu hábito. Isso, perfeito, Nossa. voltamos ao hábito. E qual foi o estímulo que eu dei? Beber água. Beber água. Eu tinha vontade... Virou um carro-pipa. Isso, caminhão-pipa, né? Isso. Basicamente. Eu tô tentando gerar um corte pro podcast aqui. Foi mal. Isso já vai virar um corte, porque no meio é botar uma tarja preta, tá ligado? Isso, tô. Voltando. Tarja preta? Isso, preto e branco. Entendi. Aí, pô, muda o estímulo. Toda vez que eu pensava em fumar vape, ou seja, a cada 2 minutos no primeiro dia, eu dava um gole d'água. Dava um gole d'água, dava um gole d'água, dava um gole d'água. E o que isso fez? Porque você troca o estímulo. Você pensa no negócio, você troca o estímulo, não, você troca a ação. Isso. Você tem vontade de fumar vape, você não fuma o vape, você toma água. Beleza. Você tem um estímulo, você tem a deixa, você tem a ação, toma água, e aí você tem a recompensa, satisfação por ter tomado a ação. Sim. Isso Sem necessariamente ser a ação que conseguiria. Isso, exatamente. E é interessante que no quinto dia já, quinto, sexto dia, automaticamente quando eu pensava em vape, minha mão já estava esticada na garrafa, Sim. tá ligado? Engraçado. E teve um dia que eu parei pra ver e falei, caralho, o bagulho funciona mesmo, boy. Porque tipo assim, vape, água. Sim. Hoje, 5 litros de água por dia. E fora também que teve alguns suplementos e fitoterápicos que lhe ajudaram. Perfeito. Só que isso vai ficar para um tema de um próximo podcast, que é um tema que eu gosto bastante, que é sobre o biohack. Cenas dos próximos capítulos. Esse é bom. Esse é bom. Esse é muito bom, na verdade. E basicamente todas as idas e vindas que tivemos na Forpump, em 2022 com a loja física, a gente conseguiu dar um salto enorme na empresa. E finalmente... A loja física ajudou a gente a criar uma cultura, cara. Isso, porque Eu estar do seu lado mudou minha vida. não só você estar ao meu lado, como eu e você estarmos na Forpump 12, 14 horas por dia. Perfeito. Porque a gente tinha mais tempo para se dedicar à empresa. E a gente tinha essa junção para a gente conseguir trabalhar. Quer falar em números? A gente conseguia aumentar o faturamento da empresa. A gente tava em 25 mil. Foi o número máximo que a gente tinha atingido. Foi em e-commerce. E aí em junho a gente tinha batido uns 18 por aí. Foi que tinha baixado, que era abaixo do mercado. E a gente tava ocupado com a loja física. Em agosto a gente bateu 65 mil reais. Ou seja, a gente saiu de 18 para 65 mil reais. Único e exclusivamente Quase por eu e 5 Aldo. vezes. Perfeito. Único e exclusivamente por eu e Aldo nos dedicarmos 12 horas por dia, no início de domingo a domingo. Hoje ainda é assim, na verdade. De domingo a domingo ao nosso negócio. E a gente levou nas costas nós dois durante um bom tempo. Caraca. Você vê a mudança, né, velho? Eu não conseguia levantar da minha cama em 4... E depois cheguei a passar 4 meses... 4 não, 5. 5 meses. Eu e você levando nas costas a empresa que, porra... Isso, um plantão por dia. É um plantão por dia. É um plantão por dia. Hoje a gente continua o plantão, só que é um plantão mais leve, né? Temos a ajuda de mais 4 pessoas na empresa, graças a Deus. Inclusive... Essa é pra Samuel. Inclusive... Façam como eu fiz. Quiserem sair da... Tiver problema que vocês estão passando, façam como eu fiz. Como assim? Junte-se a pessoas melhores que você. Por que eu tô falando isso? Porque foi só você falar do meu time que automaticamente... Meu não, nosso. Foi só você falar do nosso time, o time da Forpump, que automaticamente vem na minha cabeça pessoas fora da curva. Sim. E quando vem pessoas fora da curva, eu lembro tipo assim, caramba, cada vez mais eu sou a pior pessoa ali. E é bom ressaltar, você tem que se juntar juntar-se a pessoas melhores que você. Perfeito. Em um sentido. Porque, Como assim? por exemplo, você se juntou a mim na questão de você aprender disciplina. E eu aprendi muito com você nesse processo. Uhum. Aprendi a ter mais disciplina também em outras áreas da minha vida. Porque muitas vezes quando você, caralho, Aldo, eu tô aprendendo disciplina com você na academia. Mas eu via em você a disciplina nos estudos que eu não tinha.
Então, Caralho. eu me cobrei mais para estudar. Me Obrigado. cobrei mais para ler livros, apesar de não ler tantos livros, mas eu estou lendo. É um processo. É um processo. E isso também vai para os nossos colaboradores. Eles podem se espelhar na gente, mas a gente também se espelha neles em Perfeito. outros aspectos. Porque em uma relação que você está com uma pessoa, você aprende, cada um aprende um aspecto com a outra e as duas crescem juntas. Não é uma relação unilateral. Isso é foda. Isso é foda. Isso é foda de trabalhar com pessoas. Pois é. Ainda mais com pessoas fora da curva. Isto, ou seja, você não vai ver, a gente gosta de dizer, eu queria encerrar com isso aqui, a gente gosta de dizer que a gente subiu a régua do mercado para sempre, o mercado que teve por padrão pouco profissionalismo, que é a de suplementação. Sim. E por que a gente subiu a régua do mercado para sempre? Porque são pessoas que dedicam sua vida, como eu e você e o nosso time, a fazer o melhor para você que está consumindo isso aqui, ou você que não é cliente e vai se tornar, que é inevitável, em algum momento você vai se tornar. Eu persegui você nos anúncios. E ninguém vai oferecer o que a gente oferece. E tipo assim, perdi o fio da meada. Puta que Até pariu. porque a Forpump não é uma loja de suplementos. É muito mais do que isso. A gente preza pela educação. Isso. Somos pessoas que querem levar. Qualidade de vida e educação. Se você tem educação, você tem o preparo. Basta você encontrar o seu propósito, o preparo. Deixa com a gente te ensina. A gente ensina. A A gente gente já te mostra o passou. exemplo da persistência. Isso. E a gente vai pegar na E te sua mão mostra o para exemplo. você chegar no seu progresso. Exato. Não tem forma melhor do que terminar o podcast assim. Não tem. Nosso primeiro podcast. É o primeiro de muitos. E você que tá aqui, For Pumper, você faz parte da história. Não perca na próxima semana mais capítulos de Luba Luba. Pumpcast. Isto! Ai!